A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, cá estamos para a Semana Política, o programa de análise da atualidade política na perspectiva da região, com 3 deputados eleitos pelo distrito de Setúbal: João Paulo Rebelo, do Partido Socialista, Paulo Edson Cunha, do PSD e Paula Santos, da CDU. Os temas que temos em agenda para hoje são o Orçamento de Estado, que foi aprovado na semana passada na Assembleia da República. Temos também uma declaração do Primeiro-Ministro ao país para anunciar um investimento de 20 milhões de euros nas forças de segurança, que gerou muita crítica. E, por fim, os alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina. O Ministro recuou e, depois do Governo dizer que havia menos 90% de alunos nessa situação do que no ano anterior, o Ministro veio dizer na semana passada que esses números não são fiáveis e anunciou uma auditoria à Direção-Geral de Educação. O primeiro tema, como referi, é o Orçamento de Estado e eu ia começar por Paula Santos. Boa tarde, Paula. Boa tarde também ao João Paulo e ao Paulo Edson Cunha. O Orçamento de Estado está aprovado depois de muitas dúvidas, de receios da parte de alguns de que pudesse ter que haver eleições antecipadas pelo orçamento não passar, tendo em conta que o governo é apoiado por uma maioria apenas relativa, mas o orçamento passou, está aprovado, a votação final global foi na sexta-feira, e eu pedia à Paula Santos que partilhasse connosco os destaques que quer fazer a este, não só ao processo, mas sobretudo ao orçamento que resultou deste processo. Muito boa tarde, cumprimento todos, cumprimento quem nos está a ouvir. Este é um orçamento que se confirma, passando agora todo o processo de especialidade e a votação final global. É um orçamento que é negativo para os trabalhadores, para o nosso povo, para o nosso país. É um orçamento que deixa de fora respostas a um conjunto de problemas que são prementes e não foi por falta de propostas concretas. Nós entregámos cerca de 500 propostas para dar resposta a problemas concretos da vida todos os dias das pessoas e, portanto, as questões da saúde, da educação, na habitação, na proteção social, foram respostas que são necessárias para fixar profissionais, para combater a falta de professores, para reforçar inclusivamente o apoio social. E eu queria aqui destacar a questão das pensões, porque nós adiantámos uma proposta que ia muito mais longe daquilo que ficou aprovado e que permitiria valorizarem muito as reformas, em particular as reformas mais baixas, com um aumento de 5% no mínimo de 70 euros. Tinha esse objetivo de valorizar sobretudo as reformas mais baixas, mas todos estes aspectos ficaram de fora deste orçamento. Aquilo que nele consta é, de facto, como referimos, o favorecimento das grandes empresas, dos grupos económicos, seja com a redução do 1% do IVA, viabilizado pelo Partido Socialista, seja pelos benefícios fiscais que nele constam, ou um conjunto de transferências para os grupos privados. Queria aqui corrigir do IRC, creio que é aquilo que queria dizer, a redução de 1% do IRC, que beneficia sobretudo as grandes empresas. E, portanto, este é um orçamento que é negativo, que é um orçamento do PSD e do CDS, que o Partido Socialista viabilizou, mesmo se fazendo a crítica e sabendo que é um mau orçamento, mas o Partido Socialista permite, mesmo que sendo um mau orçamento, que ele vá para a frente com todas as consequências negativas que tem na vida das pessoas, e permitiu também que a Iniciativa Liberal e o Chega votassem contra, mesmo estando de acordo com este orçamento, porque há um conjunto de aspectos que nele constam
que vão ao encontro daquilo que defende a Iniciativa Liberal e o Chega, aliás, e por eles ainda iam mais longe neste favorecimento aos grupos económicos e no ataque aos serviços públicos. Portanto, a falta de trabalhadores na administração pública fica por resolver, aliás, com o Governo, deixando claro que aquilo que pretende é que não haja nem mais um trabalhador na administração pública. Isto significa que não há mais um médico, não há mais um enfermeiro, não há mais um profissional das forças de segurança, um oficial de justiça, mais um professor, com a regra que tem de que só entra um trabalhador por um trabalhador que sai. E isso significa, de facto, uma grande degradação dos serviços públicos, quando, na generalidade dos serviços públicos, aquilo que identificamos é uma enorme falta de profissionais de saúde para garantir, uma grande falta de profissionais para garantir os serviços que o Estado tem a responsabilidade de assegurar aos cidadãos. Para terminar, uma última nota, que é, este é um orçamento que vai também aprofundar as desigualdades e as injustiças no nosso país, com este grande favorecimento, com este grande favorecimento nas grandes empresas, com o agravamento das injustiças fiscais, com a manutenção, por exemplo, das parcerias público-privadas. A verdade é que as opções que nele constam não vão dar resposta aos problemas prementes da vida de todos os trabalhadores, os reformados do nosso povo, vão sim contribuir para o agravamento dessas mesmas condições de vida. João Paulo Rebelo, também as suas notas sobre este Orçamento de Estado e, no caso do Partido Socialista, que acabou por ser o partido que viabilizou, tanto na votação inicial, geral, como agora na votação final global, que ganhos ou que perdas é que identifica que o partido pode obter ou sofrer com esta viabilização do Orçamento do Estado? Então, muito boa tarde a todos, aos que nos seguem e, naturalmente, aos que aqui partilhamos algumas opiniões sobre os temas da atualidade e hoje, concretamente, nesta questão do Orçamento de Estado. Antes de mais, eu gostaria de realçar o que advém para o país, mais do que para o meu partido, mais do que para o Partido Socialista, o que advém de facto para o país, com a aprovação deste Orçamento de Estado, e evidentemente que a primeira palavra e logo à cabeça é de facto a estabilidade. De resto, este processo, digamos, do Orçamento de Estado foi talvez dos mais longos que conhecemos nos últimos anos. Começámos muito cedo a falar sobre a questão do Orçamento de Estado, evidentemente também pelo resultado das últimas eleições legislativas e da composição da Assembleia da República e da situação de alguma fragilidade, evidentemente, que o governo da AD assumiu logo no seguimento destas eleições ao formar um governo, sem de facto garantir a dita estabilidade e, portanto, uma maioria na Assembleia da República que permitisse a viabilização de um instrumento relevante para a governação como é o Orçamento de Estado. Bom, mas, e nós próprios, aliás, aqui na Semana Política, ao longo das últimas semanas, fomos várias vezes falando do Orçamento de Estado, o que evidencia, de facto, um processo longo, mas que finalmente se conheceu uma conclusão e de facto a conclusão e a posição do Partido Socialista desde que, se assumiu a viabilização deste orçamento desde logo na generalidade, mas também com o compromisso de o fazermos na especialidade, foi de facto tendo em conta a análise, no fundo, da situação política que fizemos, da necessidade da tal estabilidade para o país, e porque antecipávamos e continuamos a antecipar naturalmente que se por acaso
tivéssemos novamente eleições, não surgiriam dessas eleições, não surgiria um quadro, digamos, na distribuição parlamentar muito distinto do que temos hoje. Depois disso também, que fomos falando, o Partido Socialista tentou, enfim, tornar este orçamento um melhor orçamento do Estado. As negociações que foram feitas com a coligação que nos governa e particularmente com o PSD não tiveram resultado consensual, portanto não conseguimos acordo naquelas que eram duas, enfim, ideias essenciais para o Orçamento do Estado, mas ainda assim, na especialidade, conseguiu o Partido Socialista ainda introduzir algumas alterações ao orçamento que o torna, do nosso ponto de vista, um melhor orçamento. A segunda ideia que gostaria de passar e que me parece clara é que, de facto, para os pensionistas e para os reformados, conseguiu-se que este Orçamento de Estado fosse, de facto, um pouco melhor do que a coligação da AD, um bocadinho melhor do que o desenhou inicialmente. Conseguiu-se aprovar, de facto, uma maior subida das pensões para o próximo ano, e também já tive a oportunidade de o dizer aqui, entendo como absolutamente essencial, enfim, o reconhecimento e a valorização, no fundo, de quem trabalhou toda uma vida em prol do país e que numa altura em que sabemos estar mais fragilizados, mais dependentes e com menos, digamos, leques ou com o menor leque de opções na vida, não é? Que a idade nos obriga, e também com de facto despesas acrescidas e nomeadamente em matéria de saúde, absolutamente essencial, portanto, termos esta valorização das pensões e que foi conseguida, pese embora, como sabemos, contra a posição do próprio governo. Um último minuto, muito rápido, não tem diretamente a ver com o orçamento, mas acho que custa-me estarmos a falar do desfecho do Orçamento de Estado sem falar de um episódio absolutamente lamentável que aconteceu, de facto, no último dia da votação final global do Orçamento, que foi protagonizado pelo Partido Chega, que deu, enfim, seguramente quem nos ouve e quem nos acompanha nesta conversa seguramente teve a oportunidade de ver imagens, de ouvir já muitas opiniões sobre isto, mas eu não podia deixar de fazer uma referência, de facto, à enorme tristeza, devo dizer, enquanto deputado. Muito pessoalmente senti naquele dia, porque efetivamente parece não haver limites para enfim, para não estar a caracterizar muito, no mínimo para o mau gosto e para a irresponsabilidade, de facto, de um partido que hoje representa na Assembleia da República, portanto, uma bancada que não é tão pequena quanto isso e que é, de facto, a terceira força do país e que, infelizmente, continua a surpreender-nos com posições absolutamente lamentáveis e que só degradam, de facto, a nossa vida pública e a nossa democracia. Paulo Edson Cunha, também que destaques é que quer deixar sobre o Orçamento de Estado, sobre a versão final que foi aprovada? Já vimos aqui João Paulo Rebelo a destacar o aumento de pensões, que foi obtido no que diz respeito à margem extraordinária por proposta do Partido Socialista. E eu perguntava-lhe também, tendo em conta que este orçamento fica longe daquilo que eram as intenções iniciais do governo da AD, como é que classifica esta versão que, afinal, vingou? Olá, Francisco Rito. Começo por o cumprimentar a si, também ao João Paulo
Estamos a ouvi-lo muito baixo, Paulo Edson Cunha. Se puder... Começo por cumprimentá-lo assim, também ao João Paulo e à Paula Santos, e a todos que nos ouvem em todas as plataformas que hoje em dia existem e na rádio também. Eu começo, antes de responder à sua questão, começo por mostrar subscrevo completamente aquilo que o João Paulo Rebelo aqui disse relativamente ao episódio do Chega. Há um momento em que alguém vai ter que dizer chega ao Chega, porque não vale tudo em democracia, não vale toda a demagogia que o Chega acabou por fazer, até porque, independentemente do episódio absolutamente triste e lamentável e que nos envergonhou a todos em termos políticos e não só, em termos sociais, em termos de civismo, em termos de educação, ainda por cima o Chega não tinha razão. É porque ainda por cima, se o Chega tivesse razão, nós até podíamos eventualmente tolerar ou pelo menos atenuar um bocadinho aquilo que foi um episódio absolutamente lamentável. Mas nem sequer tinha razão e é necessário dizê-lo. E é necessário dizê-lo porque as pessoas que nos estão a ouvir podem ficar com aquela ideia de que os políticos aumentaram-se a si próprios. E não é verdade, bem pelo contrário. É preciso dizer que nós estávamos a falar de uma norma que era um desconto que existia para todos os funcionários públicos do tempo da Troika, desde 2011, e que todos os funcionários públicos tinham deixado de ter essa norma travão, se quisermos chamar assim, portanto esse desconto de 5%, e que agora se entendeu, e penso que bem, que não havia justificação para isso acontecer, até porque se nós queremos alguma dignidade na política, também temos de fazer as coisas de uma forma correta, e os políticos não podem ser menos que os outros. Não devem ser mais, mas também não podem ser menos. E não é com atitudes como esta que o Chega teve que se consegue moralizar a política e normalizar a política. Portanto, este é o meu primeiro ponto. Eu acho que é absolutamente necessário. E nesse aspecto, também deixem-me dizer que, apesar de eu compreender, do ponto de vista político, que cada partido queira tem um entendimento diferente, eu acho que, apesar de estarmos com uma causa absolutamente comum, todos os partidos que não chegam na Assembleia da República, o comportamento ou a votação do Partido Socialista, que o Partido Comunista e os restantes partidos de esquerda acompanharam, menos 5 deputados do Partido Socialista, acaba por, no fundo, dar um bocadinho, não é razão, mas acaba por ir ao encontro daquilo que o Chega queria, que era tentar, neste caso, suspender os trabalhos, facto que não se justificava de todo essa suspensão dos trabalhos. Já perdemos lá mais ou menos 45 minutos, e aqui já perdemos alguns minutos a falar disso, e se tivessem sido suspensos os trabalhos teria sido bastante pior. Relativamente ao Orçamento de Estado, deixem-me dizer que, em primeiro lugar, fico muito feliz que o Orçamento de Estado tenha passado. Embora não seja o Orçamento de Estado com o qual nós sonhávamos, é um Orçamento de Estado absolutamente condicionado, voluntário e intencionalmente, pelas oposições, nomeadamente pelo Partido Socialista e pelo Chega. E nós não podemos esquecer isto. Nós estamos a falar, em alguns casos, conseguem invadir aquilo que é a esfera do próprio Poder Executivo. Desvirtua este orçamento completamente e há uma corresponsabilização da oposição. Portanto, a oposição pode dizer o que quiser, mas neste momento é muito responsável por aquilo que se vier a passar durante o próximo ano. É preciso nós não esquecermos que este orçamento tem um desvio de cerca de 1.000 milhões de euros. Nós estamos a falar de cerca, com todas as medidas que foram tomadas ao longo destes 7 meses, porque não estamos, eu já disse isto em programas anteriores, nós não estamos só a falar desta medida das pensões, estamos a falar de outras medidas, estamos a falar de cerca de 1.000 milhões de euros. E quando nós falamos das pensões, nós devemos ver uma coisa. A AD e o Governo, neste caso concreto, não eram contra estarmos a fazer simplesmente um aumento das pensões, conforme fizemos em 2024 também. Simplesmente a diferença a principal diferença entre aquilo que o Governo queria fazer e aquilo que o Partido Socialista acabou por condicionar o Governo a fazer, é que é uma medida que vai marcar todos os outros orçamentos, vai marcar tudo aquilo que é financiamento da segurança social, porque é uma medida efetiva que vai ficar, é um aumento que vai ficar. E nós estaríamos aqui a falar
de um outro aumento. Há insensibilidade do Governo e dos partidos do Governo que apoiam o Governo relativamente aos reformados e aos pensionistas? Não. É preciso dizê-lo que este Governo tem tido muito mais sensibilidade social, tem dado muito mais aos reformados e aos necessitados do que alguma vez o Partido Socialista e todos os partidos que o têm apoiado nos últimos anos o têm feito. Já aqui referi diversas vezes apoios de CSI e todos os outros aumentos que têm sido dados, uma alteração legislativa, sempre com muita atenção aos pormenores, de forma a que ninguém fique de fora. Portanto, eu acho que este Governo tem tido esta sensibilidade social e merecia até esse voto de confiança, porque este ano, sem qualquer tipo de obrigação, fizemos este aumento e para o próximo ano iríamos fazer este aumento. Mas pronto, é o que temos um orçamento de Estado aprovado. E uma palavra final só para dizer, foi fundamental nesse aspecto o Partido Socialista. Nós não sabemos a verdadeira motivação que esteve na base da sua decisão. Nós pensamos que tinha medo de ir a eleições e de ser responsabilizado pelo que fez, mas independentemente da sua motivação, não deixou de ser um partido responsável e não deixou de aprovar um orçamento que para o ano de 2025 é absolutamente crucial para o país, sobretudo naquilo que diz respeito às verbas do PRR e que ficariam completamente em perigo, e nesse aspecto nós temos de dar a mão à palmatória e a decisão do Partido Socialista, nesse aspecto particular, é de saudar. Sendo que pôs um preço muito caro a pagar, condicionou imenso este orçamento, e pronto, vamos ver o que é que o Governo diz, mas é melhor termos este orçamento do que não termos orçamento nenhum. E é melhor termos este orçamento do que termos uma crise política que neste momento seria péssimo para o nosso país e também os portugueses não o querem, seguramente. João Paulo Rebelo, ouvimos aqui o Paulo Edson Cunha repetir uma coisa que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro também disse, a ideia de que o Partido Socialista, não só o Partido Socialista, mas também o Partido Socialista, também tem responsabilidade agora na execução do orçamento e nas contas públicas por força das medidas que impôs neste Orçamento de Estado. Como é que responde a essa teoria, João Paulo Rebelo? Bom, se o Paulo Edson Cunha repetiu o que disse o Primeiro-Ministro, eu apetece muito repetir o que disse o Secretário-Geral do Partido Socialista, também na sequência, digamos, da votação no Parlamento na passada semana. Evidentemente, o Partido Socialista não se sente amarrado, não se sente comprometido. Este não é o orçamento do Partido Socialista, este é o orçamento de quem atualmente governa o país. O Governo não procurou, como eu já tive várias vezes a oportunidade de dizer, entendimentos com nenhum partido em especial e muito menos com o principal partido da oposição. Portanto, este orçamento é um orçamento da responsabilidade do Governo, que é quem o vai, de resto, executar. E, portanto, desse ponto de vista, a posição do Partido Socialista é muito clara e acho que qualquer pessoa compreende que assim é. O Partido Socialista, e particularmente no que diz respeito ao aumento extraordinário para as pensões, não fez mais do que jogar com o que o próprio Governo, desde logo, anunciou sempre como sendo uma margem financeira que havia para o efeito, que a própria UTAU reconheceu também, e, portanto, se o IRS jovem tem ido para a frente, se a baixa do IRC fosse não de 1%, como acabou por ser, mas de ser de 2%, eram medidas muito mais que representavam muito mais perda de receita para o Estado do que este aumento extraordinário das pensões e, portanto, não julgo que não tem sentido querer colar o Partido Socialista, digamos, a este orçamento de Estado, porque ele é, de facto, do Governo. Houve aqui um corte, não sei se foi apenas do meu lado, mas eu até estava a falar para Paula Santos a perguntar se queria dizer mais alguma coisa, porque não estava a ouvir o João Paulo Rebelo. Paula Santos, alguma última nota, no caso? Sim,
Sim, mas... Sim, vou ser breve, sim. Duas breves notas. Uma primeira, também para fazer uma referência à ação e ao comportamento por parte do partido Chega, que foi de facto um profundo desrespeito institucional, também um desrespeito para com os portugueses, e sistematicamente este partido procura desviar as atenções de questões que são de grande importância para o nosso país. E esta foi mais uma vez procurando ocultar com esta sua ação e este seu comportamento o seu comprometimento com as opções de fundo que constam deste Orçamento de Estado. Eu gostaria ainda de fazer duas referências. Uma primeira porque muitas das vezes, quando se discute as questões orçamentais, há sempre um conjunto de pretextos que são colocados em cima da mesa para não se resolver os problemas. E um dos pretextos, que já foi referido, é a tal estabilidade. Mas a questão que se coloca é, estamos perante um orçamento que vai gerar mais instabilidade na vida das pessoas, que vai gerar mais insegurança, mais incerteza se ao fim do mês os trabalhadores e os reformados vão ter salários, não vão ter salários e reformas que permitam, que não dão até ao final do mês. Esta é a realidade e, portanto, essa é uma falsa questão que é sempre suscitada quando destas discussões para dizer que não é possível. Não, é possível. E este era o segundo aspecto que eu queria colocar, que é, há meios, há condições, há recursos para, de facto, resolver um conjunto de problemas prementes. Aquilo que nós identificamos é que não há vontade política. Se nós juntarmos aqui a estimativa dos benefícios fiscais, do regime dos residentes não habituais, a redução do IRC, as parcerias público-privadas, estamos a falar de mais de 5 mil milhões de euros que poderiam ser investidos, na valorização das pensões, na valorização dos serviços públicos, mas não foi essa a opção política do PSD e do CDS e pela qual o PS acabou também por viabilizar e, portanto, estamos a falar de opções e eu queria deixar isto aqui também bem claro. E as opções que estão aqui em cima da mesa e constam neste orçamento, mais uma vez, não é resolver os problemas prementes, como referi, melhorar as condições de vida, é sim continuar um caminho de maiores desigualdades, injustiças e de favorecimento daqueles que têm tido lucros colossais. Estou a falar, de facto, das grandes empresas, da banca, da distribuição, da grande distribuição, das energéticas, têm tido lucros colossais nos últimos anos. Passamos então para o segundo tema do programa de hoje. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro deu uma conferência de imprensa, fez uma comunicação ao país, que é uma figura que geralmente é usada para assuntos de determinada solenidade ou gravidade, para anunciar um apoio, um investimento de 20 milhões de euros na administração interna, nas forças de segurança, e a forma como fez essa comunicação foi muito criticada por muita gente, que achou excessiva essa forma, portanto, recorrer a uma comunicação ao país, à hora dos telejornais. Paulo Edson Cunha admite que realmente a forma escolhida não foi a mais adequada? Francisco Rito, antes de responder a isto, só uma nota quando a Paula Santos, relativamente ao tema anterior, até porque ambos estiveram ali a segunda ronda, este de facto é o nosso orçamento, condicionado, mas é o nosso orçamento. E é com muito orgulho que é o nosso orçamento e que é o primeiro orçamento que baixa os impostos todos. E isto é importante dizê-lo. Pronto. Tirando esta pequena nota, eu também, se falar a título pessoal, não como representante político, mas a título pessoal, também não gostei particularmente de ver ocupar aquele espaço que habitualmente, mas isto é uma norma que tem sido usada e que eu não gostava que fosse banalizada, porque quando o Sr. Primeiro-Ministro ou o Sr. Presidente da República usam aquele espaço das 20 horas numa comunicação ao país
para algo que não seja uma coisa verdadeiramente marcante, determinante, estrutural, ou o hábito também do bom ano, desejar o bom ano aos portugueses, tirando essas situações, essa banalização poderá ser aqui um bocado perigosa para a nossa democracia, mas também não venha daí grande mal ao mundo. A verdade é que, se estivermos a falar em termos de substância, o que o Sr. Primeiro-Ministro disse, e sobretudo aquilo que está nas entrelinhas, é muito importante. É a aposta, e o Sr. Primeiro-Ministro entendeu que esta aposta na segurança, nos meios de segurança, na comunicação ao país, era importante. Ele lá saberá porque o fez. Compreendo que as oposições tenham ficado melindradas com esse facto, conforme eu disse, eu próprio também não foi coisa que mais me agradou do mundo, mas também não vem daí nenhum mal que possa melindrar ou possa fazer moça a ninguém. Importante é discutirmos em termos de substância a aposta do Governo, e se calhar também isso é que incomoda um bocadinho, porque o Governo efetivamente quer apostar no próximo ano na segurança, na imigração controlada, na justiça, na aplicação da justiça, e esses números efetivamente já têm aparecido, e o Primeiro-Ministro quis comunicar isso, e também aquilo que tem feito ultimamente, no sentido de inverter números preocupantes, altamente alarmantes, que nós já tínhamos estado a ver ainda há pouco tempo, quando discutimos o RASI relativamente a 2023, e quando discutirmos em 2024, esperamos, não será expectável que haja uma grande diminuição, mas comece a inverter essa linha, e que em 2025 essa linha esteja já absolutamente invertida. E isso é que se deseja. João Paulo Rebelo, que leitura é que faz deste episódio, digamos assim? Consegue encontrar razões políticas para o Primeiro-Ministro ter atuado desta forma? Poucos dias depois de também ter tido na área da administração interna uma declaração considerada por muita gente infeliz, designadamente no que diz respeito ao crime de violência doméstica. Esta atuação teve a ver com a administração interna, um dos setores onde o governante, neste caso a ministra, está mais fragilizada, e aparece o Primeiro-Ministro a reunir com a responsável por essa pasta para depois anunciar aqui de forma solene um investimento de 20 milhões. É o Primeiro-Ministro também a procurar dar maior força política a um Ministério que estava mais fragilizado. Que leitura é que faz? Olha, Francisco, eu começo já por dizer que neste tema procurarei ser de facto muito rápido, até porque no tema que vamos discutir a seguir, gostava de gastar um bocadinho mais de tempo. E neste até serei, e o próprio Francisco ajudou de facto a que eu seja muito, muito rápido, porque enunciou de facto as principais questões que me parecem oportunas referir quanto a esta comunicação. Este governo tem vindo de facto a mostrar muitas fragilidades em algumas áreas e ao nível da administração interna, não só a própria ministra, como esta intervenção que de facto o Primeiro-Ministro fez, acho que, enfim, gera uma ampla maioria de pessoas que consideraram de facto, enfim, esta intervenção um bocadinho surreal. Não estamos de facto habituados, o país não está habituado a que o Primeiro-Ministro chame a atenção, e chama e faz de facto por isso quando anuncia uma declaração ao país no horário nobre das televisões, com todos os telejornais a darem em direto essa intervenção. As rádios, já agora, enfim, só em jeito quase de piada, eu por acaso estava a conduzir e, portanto, estava a ouvir uma rádio que já se estava a dedicar a um jogo de futebol, enfim, de um dos
grandes, como se costuma dizer, que acontecia àquela hora, que interromperam, efetivamente, e bem, e muito bem, pois o Primeiro-Ministro estava a fazer uma declaração ao país, rapidamente voltaram depois para o jogo. A rádio, pelo menos a estação que eu estava a ouvir, não ficou sequer para as 3 perguntas dos jornalistas, porque efetivamente se percebeu que, como o povo também costuma dizer, a montanha tinha parido um rato, quer dizer, criou-se uma enorme expectativa sobre o que o Sr. Primeiro-Ministro iria transmitir e, na verdade, o que o Sr. Primeiro-Ministro transmitiu, objetivamente, foi um investimento que nem sequer era uma grande novidade. Já está mais do que demonstrado que vinha de trás, estava perfeitamente planeado, e depois transmitiu também outra coisa, mas essa não muito favorável ao governo, que foi a evidência de que o Sr. Primeiro-Ministro não tem grande confiança na sua Ministra da Administração Interna, porque se viu ele na necessidade de fazer este comunicado quando, em circunstâncias, diria, normais, era algo que cabia efetivamente a quem tutela esta área. E depois, por último, fala também, e portanto cria uma grande expectativa e coloca muito um foco, no fundo, para responder também ao que tem sido, do meu ponto de vista, um aproveitamento absolutamente lamentável, mais uma vez, das forças mais populistas, das forças mais demagógicas, que procuram criar este sentimento de insegurança aos portugueses, quando todos os dados, todos os estudos indicam de facto que o nosso país é um dos países mais seguros. O próprio Primeiro-Ministro afirma, mas dizendo depois que não podemos, não me recordo bem, mas julgo que foi a expressão, não dormir à sombra da bananeira. Enfim, é um episódio de facto que não tem muita história, porque é pouquinho, como se utilizou muito aqui há uns anos, entrou esta expressão digamos, no nosso vocabulário político. Foi muito pouquinho o investimento que foi anunciado, foi muito pouquinho o conteúdo político da própria conferência e volto a dizer, evidencia de facto a falta de confiança que há numa Ministra da Administração Interna, que já tem vindo a demonstrar de facto fragilidades e, infelizmente para todos nós, não é a única titular de pasta no governo que evidencia estas fragilidades. Paula Santos, também sobre este tema, não sei se atribui alguma relevância à forma como o anúncio foi feito, ou se quer falar apenas da substância daquilo que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro. Vou-me referir aos 2 aspectos, quer à forma, que de facto foi despropositado, o ser no momento que foi, ou seja, porque normalmente quando há uma comunicação por parte do Primeiro-Ministro às 20 horas, é porque de facto há de ser algo bastante significativo. Ou seja, e esse aspecto, a forma foi de facto despropositada. Há depois um outro aspecto que se pretende, que constituiu de facto uma instrumentalização por parte do Governo da atividade das forças e serviços de segurança. Quase foi de facto um inaceitável aproveitamento político e uma governamentalização daquilo que é a ação e a intervenção das forças e serviços de segurança, e isso foi um outro aspecto que também é lamentável. E depois o anúncio de facto fica longe, fica aquém, muito insuficiente daquilo que são as necessidades das forças e serviços de segurança. Querer fazer poupa em circunstância, de facto, de algo que é bastante insuficiente, como já aqui referi. Porque a verdade é que são necessários meios, são necessárias viaturas, são necessários mais
profissionais das forças e serviços de segurança, sobretudo a sua valorização e a sua garantia de condições de trabalho. Sobre isto não houve qualquer referência, mas o que fica é, de facto, um anúncio que fica longe daquilo que é necessário. Portanto, nós consideramos que este foi um episódio, de facto, bastante lamentável por parte do Primeiro-Ministro, mas eu gostaria ainda de acrescentar o seguinte, que é, nestes meses que este governo já tem, do PSD e do CDS de governação, de facto tem havido vários momentos em que a ânsia de propaganda é tão grande como o tema que vamos discutir a seguir, que se prende com o número de alunos sem professor, que a aposta e a concentração é de facto na propaganda e não na resolução dos problemas concretos. E é aí que o governo se devia de facto concentrar. E passamos realmente para o último tema do programa de hoje, o número de alunos que não têm aulas, pelo menos a uma disciplina. A semana passada o Governo anunciou, tanto pela voz do Primeiro-Ministro como depois, primeiro do Ministro da Educação, Fernando Alexandre, e depois do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que havia um grande avanço nessa matéria, uma redução que poderia chegar aos 90% do número de alunos nessa situação. Houve grande contestação do Partido Socialista, da FENPROF e também de outros grupos, e entretanto confirmou-se que os números não são fiáveis, são palavras do próprio Ministro Fernando Alexandre, que entretanto anunciou uma auditoria aos serviços que tratam dessa contabilidade, digamos assim. João Paulo Rebelo, como é que olha para este episódio? Francisco, eu acho que eu já utilizei a palavra 2 ou 3 vezes, mas este é de facto mais um episódio muito, mas mesmo muito lamentável. Eu fazia aqui um bocadinho de história. Em junho deste ano, o senhor Ministro da Educação apresentou um plano, que se chamou Plano Mais Aulas, Mais Sucesso, em que o Ministro da Educação, portanto, se propunha, e isto não é de sumenos, se propunha cumprir um objetivo, que era reduzir em pelo menos 90% o número de alunos sem aulas desde o início do ano letivo. E veio na semana passada a anunciar que o objetivo estava cumprido. Portanto, que tinha havido esta descida absolutamente, milagrosa. 90% o número de alunos tinha de facto todos os professores e estavam a ter aulas em comparação com o ano letivo anterior. Agora, uma semana depois, veio dizer que afinal os dados não são fiáveis, e que há necessidade de promover uma auditoria aos serviços. O Partido Socialista, como já referiu Francisco e bem, desde a primeira hora questionou estes números, dizendo o que, no fundo, esta inflexão agora de narrativa do Sr. Ministro da Educação mostra que, de facto, tinha razão. O Partido Socialista tinha razão, porque afinal, os dados não estariam corretos. Mas a questão não tem nada a ver com a fiabilidade dos dados. A questão tem a ver com uma métrica errada que o Governo, de facto, adotou para aferir o cumprimento deste objetivo que tinha. Misturou, mais uma vez, como costuma dizer o povo, misturou alhos com bugalhos. É porque, eu na passada semana tive a oportunidade de me referir aqui a isto, não se pode, de facto, comparar um universo de alunos sem aulas a uma disciplina desde o início do ano letivo com um universo total de alunos que a dado momento não têm uma qualquer disciplina. E dei exemplos, uma professora que entretanto tira licença de maternidade, um professor que adoece, alguém que por razões de força maior deixa de dar aulas.
E estes alunos, portanto, que se veem privados de aulas durante um período que não tem nada a ver com a ausência de professor a uma disciplina desde o início do ano, foi misturado por este governo. Agora, o Sr. Ministro da Educação veio dizer que, afinal, de facto, os números não eram exatamente esses, mas o próprio, e eu aqui queria sublinhar muito, o próprio adiantou, de facto, na notícia que conhecemos na semana passada, que havia um valor de 41 mil alunos sem aulas. Ora, este valor, sim, pode-se comparar, portanto, os alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina, dos 41 mil, pode-se comparar com o que era o valor do ano passado. E no início do ano passado, aliás, em dezembro do ano passado, eram 21 mil. Portanto, o que nós concluímos é que estamos bem pior. Há, neste momento, mais 20 mil alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina e, portanto, esta pelo menos, objetivo o resultado do milagre da educação. É que estamos hoje pior do que estávamos o ano passado, é que estamos hoje com menos professores do que o que tínhamos e agora ainda temos uma agravante, é que temos um serviço, e é um serviço relevante do Ministério da Educação, é a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que está posta em causa pelo próprio responsável da tutela, quando na verdade os números que a DGEST trabalhou-os no governo anterior com toda, enfim, a lealdade da tutela e com toda a compreensão, inclusivamente, de uma boa parte dos sindicatos e, por exemplo, a FENPROF, aliás, no ano passado, reconhecia bem esses números, como este ano não reconhecia esta mistura, de facto, que o Sr. Ministro da Educação resolveu fazer de forma muito, muito desastrada. Aconteceu agora na educação, o que nós infelizmente também já soubemos através, por exemplo, da manipulação que foi feita de números de consultas e de cirurgias pelo Ministério da Educação, o que me permite concluir que afinal este governo o Ministério da Saúde, neste caso. Houve aqui um lapso do João Paulo Rebelo, disse que a alegada manipulação das consultas e das cirurgias era pelo Ministério da Educação. Não, do Ministério da Saúde, que tal como o Ministério da Educação se atrapalham com os números e, portanto, este é o governo do afinal, não é? É o governo que promete mundos e fundos, um facilitismo e soluções rápidas para problemas de facto que são bastante complexos e que depois, passado uns tempos, pouco tempo, vem reconhecer que afinal não é bem assim. Isto não é só um problema de má comunicação, é de facto um problema de falta de seriedade na gestão dos números, é um problema que inclusivamente de alguma opacidade e manipulação de dados de informação que só prejudicam evidentemente a vida dos portugueses e que muito concretamente criam uma moça grande, criam um dano grande nos respectivos setores. Paula Santos, há pouco, Paulo Edson Cunha ia deixar a sua intervenção para o final. Paula Santos, há pouco já estava também a evocar este caso para argumentar que são 2 casos, ou são muitos casos, ou demasiados casos em pouco tempo, no que diz respeito a falta de rigor em números apresentados pelo Governo. Sim, e nós denunciámos e considerámos que eram um aldrabice os números que estavam a ser apresentados e a verdade é que no final da semana passada, com o que veio a público por parte do Governo, confirma exatamente isso que nós dissemos e que tínhamos razão. O Governo preferiu, mais uma vez, com a propaganda que cria
para fazer crer que estava a resolver o problema, a verdade é que comparou o que não tinha comparação, com dimensões e universos totalmente diferentes, para passar uma ideia que não corresponde à realidade e que, na verdade, são muitos mais os alunos que não têm professor a todas as disciplinas do que aquele número que o Governo tinha referido. Aliás, veio a público que seriam cerca de 41 mil alunos sem professor a todas as disciplinas, ou que havia uma disciplina que não teriam professor. Isto revela o seguinte também, que esta intenção por parte do Governo de fazer o anúncio que fez com dados que não correspondiam à realidade, quis também, como nós tivemos a oportunidade de dizer, de ocultar a insuficiência das medidas que adotou. E a verdade, mais uma vez, vem ao de cima, e aquilo que se exige, porque estamos perante um problema que é de facto um problema sério nas escolas, que são não haver professores para todos os alunos, para todas as disciplinas, que existe de facto medidas estruturais, e é incompreensível que numa situação desta natureza o Governo remeta a conclusão do processo de negociação da carreira e a sua implementação para 2026-2027, ou seja, estamos a falar para daqui a 2 anos, mais de 2 anos, quando esta é uma questão de facto que é prioritária e que deveria de facto avançar a negociação coletiva, naturalmente, com as organizações representativas dos trabalhadores, mas que é a questão da valorização das carreiras, da valorização da profissão, da garantia de condições de trabalho, é determinante para que se consiga ter professores a todas as disciplinas. O próprio Governo referiu que nos últimos 6 anos foram cerca, se a memória não me atraiçoa, 14.500 professores que abandonaram o ensino, que foram procurar outras soluções para as suas vidas. Destes, muito poucos regressaram. E a questão é, o que é que está a ser feito? E o que é que está a ser feito neste sentido? Ou seja, a valorização da carreira é de facto condição para que muitos possam regressar, mas é também condição para que muitos jovens possam optar pela profissão de professor. E o Governo está a adiar este processo, que é incompletamente inaceitável. E, portanto, eu queria me centrar... Vou concluir. E mesmo sim, para darmos também aqui uns 3 minutos ao Paulo Edson Cunha, senão sim, não tem tempo. Era mesmo esta questão que eu queria me centrar, na necessidade, de facto, em vez do Governo vir cá para fora com números que não correspondem à realidade, devia de se empenhar, era de facto na adoção das medidas que são estruturais para a resolução deste problema. Paulo Edson Cunha, 3 minutos sobre este tema. Já há aqui muita coisa que quero comentar, com certeza, mas podia que tentasse fazê-lo em 3 minutos. Francisco Leite, eu penso que não precisarei sequer, portanto, o tema em si esgota-se em si mesmo. Nós já o discutimos a semana passada. A única diferença entre esta semana e a outra é algo que é absolutamente essencial nós dizermos. Quantas vezes nós vimos algum ministro do Partido Socialista a assumir que se enganou nos números? E enganaram-se várias vezes, aliás, enganaram-se e muitas das vezes até deram os números, ou intencionalmente ou não, e os números ficaram. Portanto, em primeiro lugar, a primeira palavra é aqui também de um justo reconhecimento pela honestidade não só de facto, mas também honestidade intelectual do Sr. Ministro da Educação, que aliás é um excelente ministro, já disse aqui e reitero aquilo que disse a semana passada, provavelmente dos 3 melhores ministros que nós temos. Em segundo lugar, eu não sei onde é que o João Paulo Rebelo consegue retirar os números conforme foi dito. Bem sei que o Sr. Ministro falou de 40 mil, mas sem aulas, mas da mesma forma que a mesma métrica que não se conseguiu apurar a semana passada, que havia essas dúvidas na semana passada, que existem as dúvidas agora, as métricas servem para a semana passada dizer que não era, e esta semana já são ao contrário. O que o Sr. Ministro disse nem sequer foi que era, que não era. Pediu desculpa por ter dado os números como finais, quando percebeu que aqueles números não eram números finais e não eram fiáveis. Foi o que o Sr. Ministro disse. Disse que os serviços lhe deram os números que foram encomendados e os números não eram fiáveis numa situação
de honestidade intelectual, porque os números não eram fiáveis, percebeu que havia um número superior, mas o facto de dizer que há um número superior não passa para o dobro do que estava o ano passado. Bem pelo contrário. Nós sabemos que este ano havia um problema estrutural, um problema de base, porque havia efetivamente menos professores, e o que o Sr. Ministro da Educação fez foi encontrar soluções alternativas, de forma a que minorar essa falta de professores e conseguir com que os alunos não ficassem sem aulas desde o seu primeiro dia. E isso foi conseguido, e também reitero, e termino desta forma, reitero o que disse a semana passada, nós este ano estamos melhor do que estávamos o ano passado. E isso é que é o importante. E mais importante do que estarmos aqui a comparar números, a fazer números, é perceber que o Ministro está a trabalhar para continuarmos a ficar melhor. Isso é muito mais importante do que estarmos a ver como é que estava de um ano, como é que estava do outro. Até porque, conforme também eu disse, mesmo em termos de responsabilidade, sabendo como é que se prepara um ano letivo, tendo em conta que o Governo entrou em abril, maio, seria absolutamente impossível conseguir resolver o problema, pelo menos do ponto de vista estrutural, nesse período, porque é aí que se prepara o ano letivo. Portanto, nem sequer a responsabilidade seria total do Ministro. Veremos como é que se... Temos de terminar, Paulo. Peço desculpa por estar a interromper. E vamos nos despedir então. Uma boa semana para todos, também para os ouvintes. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.